Olá pessoal, hoje em nosso vídeo nós vamos falar sobre conversão de unidades de medidas de comprimento. Como converter essas unidades, vamos lá? Então gente, em nossa aula de hoje nós vamos falar sobre como converter as unidades de medida de comprimento. Mas antes nós vamos ver cada uma delas passo a passo. A nossa unidade básica de medida é o metro, tá? Nós utilizamos o metro na maioria das vezes. Para quase tudo é utilizado o metro. Então a unidade básica é o metro. Só que nós temos também as maiores que o metro e as menores que o metro. Elas recebem um nome. As maiores que o metro são os múltiplos do metro. Quem são múltiplos de metro? Eu tenho aqui o metro no meio. Acima dele eu tenho o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Abaixo, esses são os múltiplos do metro, ou seja, maiores do que o metro. Agora, os menores do que o metro, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Esses três, eles são chamados de submúltiplos do metro. Aqui eu estou falando de múltiplos e submúltiplos do metro, que é a nossa unidade básica. Nós utilizamos o metro. Muitos deles são bastante usados, outros pouco vemos, né? Nós usamos muito o quilômetro, nós usamos bastante o metro, o centímetro e o milímetro. Nós quase não vemos decímetro, decâmetro e hectômetro, mas eles existem, tá? Então nós precisamos saber que eles existem até para podermos fazer os cálculos quando for pedido, para se converter, para transformar o metro em quilômetro, o metro em hectômetro. Então nós precisamos conhecê-lo e saber como calcular. Antes de começarmos a calcular, nós vamos ver as siglas que representam esses nomes. Aqui, no caso do quilômetro, ele é representado pelas letras KM. Por que KM se a palavra quilômetro se escreve com QUI? Gente, é coisa relacionada à ortografia, à nossa língua portuguesa. Então, mesmo que ele seja escrito com QUI, a sigla dele é KM. Hectômetro. H, nossa, esse H ficou péssimo. HM. Decâmetro é o DAM, D-A-M. Por que é DAM? Porque senão você vai misturar com decímetro, tá? Metro, nós já sabemos que é o M. Decímetro, D-M. Centímetro, C-M. Milímetro, M-M. Cuidado, tá? MM não é para comer, tá? É o símbolo do milímetro. E aqui nós vamos ver agora uma informação. Quando eu falo sobre metro, eu falo 1 metro. Um metro tem quantos decâmetros? 10 decâmetros. Tem quantos hectômetros? 100 hectômetros. Tem quantos quilômetros? 1000. Nós vamos entender por que isso, tá, gente? E voltando, estou para baixo, diminuindo ele aqui, ó. Para cá eu vou aumentando, ou seja, eu vou multiplicando. Quando eu venho para os menores, eu venho dividindo. Então, o decímetro, eu sei que é 1/10, decímetro, 1/10 de metro. Então, eu tenho 0,1 ou, em uma fração, 1/10. Centímetro, eu tenho 1 centímetro, tá? 1 centímetro, ou seja, 1 dividido em 100 partes. E milímetro, eu tenho aquele 1 mesmo dividido em 1000 partes. 1 milímetro. Se eu colocá-lo em uma fração, eu tenho esse número, tá? 1 milímetro, aqui é 1 centésimo, gente. 1 centésimo e 1/10. Uma parte, a 10ª parte, a centésima parte, a milésima parte. Agora nós vimos aqui, né? Que eu tenho de 1 metro em decâmetro, eu tenho 10 decâmetros. Em hectômetro, eu tenho 100 hectômetros. Em quilômetros, eu tenho 1000 quilômetros. E aqui em decímetro, eu tenho 1/10, 1 centésimo, 1 milésimo. Tudo bem até aí?
Então vamos lá, agora nós vamos ver como converter. Como assim? Nós vamos converter em atividades, que a gente não vê só uma conversão por ver. Simplesmente, vou converter e acabou. Não. Geralmente você vê como eu preciso transformar o metro em decímetro, quantos decímetros serão? Ou um metro em hectômetro, quantos hectômetros serão? Então nós vamos ver isso agora. Quando eu quero transformar, vamos começar daqui para lá. Quando eu quero transformar o quilômetro em hectômetro, eu multiplico por 10 vezes 10. O hectômetro transformar em decâmetro vezes 10. Decâmetro para transformar em metro vezes 10. Metro para transformar em decímetro vezes 10. E assim sucessivamente. Decímetro para centímetro vezes 10. Centímetro para milímetro vezes 10. Isso quando eu quero ir lá do maior até eu chegar ao menorzinho lá. Então eu vou multiplicando. E quando eu quero vir do menor até chegar ao maior? Primeiro, pessoal, eu vou apagar esses números aqui porque eles não vão interferir, tá? Na minha atividade. Então eu vou apagá-lo daqui para não confundir vocês. Isso aqui só foi uma informação básica em cima da unidade de medida que é um metro. Quando eu venho do milímetro e quero transformar em centímetro, eu divido por 10. É sempre por 10, tá? Centímetro para transformar em decímetro, divide-se por 10. Decímetro para metro, também dividido por 10. Metro para decâmetro, dividido por 10. Decâmetro para hectômetro, dividido por 10. Hectômetro para quilômetro, dividido por 10. Então vamos lá. Agora que nós vamos tirar dúvidas sobre atividades que você precisa transformar. Como vem essas atividades para a gente fazer? Agora com nossas opções aqui de tirar dúvidas, vamos resolvê-las. Nós temos aqui 5,15 metros, ou seja, eu estou na casa do metro. Preciso chegar lá no hectômetro. Vamos só recapitular aqui, ó, quando eu multiplico. Isso aqui para chegar aqui, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, para me chegar ao metro. Então, eu vou daqui para lá, se eu estou no metro e quero chegar no hectômetro, eu vou dividir por 100. Como eu divido por 100 sem ter que fazer uma conta? Vamos lá, eu vou andar a vírgula de acordo com números de zero. Quantos zeros tem no número 100? No caso, 10 tem um zero, outro 10 tem outro zero. Tem 2 zeros. Então, eu vou precisar andar com a vírgula 2 casas. Vou repetir o número aqui. Vamos lá, eu preciso andar do metro para o hectômetro. Eu vou voltar 2 casas à esquerda. Eu vou andar à esquerda. Se eu vou andar à esquerda, a minha vírgula vai sair daqui. Ela vai sair daqui, ó. Ela vai andar 1, 2. Já vou botar um zero. Aí que vai entrar a vírgula. Eu vou ter que acrescentar um zero aqui na frente, porque eu preciso completar o número. Então, eu não vou acrescentar outro número, é sempre o zero. Então, quando eu preciso chegar de um menor para um maior, eu ando com a vírgula para a esquerda. Quando eu preciso chegar para um menor, eu ando com a vírgula para a direita. Agora, olha só, vocês vão entender o que eu estou falando. 2,75 decâmetro. Eu preciso chegar em centímetro. Quantas casas eu andei? Ó, 1, 2, 3. 3 casas. 3 casas significa que eu multipliquei por quanto? Decâmetro para metro, 10. 100, 1000. Quantos zeros tem o número 1000? Se eu sei que são 3 zeros, eu preciso andar quantas casas? Deslocar minha vírgula, 3 casas. Vou repetir o número. 275. Se a vírgula está aqui, ela vai sair daqui. Ela vai andar 1, 2, 3 casas. Aí, como eu estou acrescentando à direita, eu sei que a minha vírgula vai estar aqui. Mas eu preciso colocar? Não, eu posso simplesmente não colocá-la. Vou colocá-la só quando for à frente, tá? Eu coloco a vírgula e acrescento um zero.
Quando for à direita, eu não preciso colocar, eu só tiro, eu vou ficar com 2.750 centímetros, é o mesmo que 2,75 decâmetro. É chatinho de entender. Você tem que prestar atenção. Se você vai andar do metro para os maiores, você está andando à esquerda. À esquerda eu acrescento, eu ando a vírgula para a esquerda e acrescento zero onde for necessário. Se eu quero desse para o menor, eu vou andar as casas para a direita. Vou deslocar a vírgula para a direita, dependendo da quantidade de zeros que tiver. Se eu estou multiplicando por 10, por 100 ou por 1000. Então você tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que também é bem fácil é você entender quantas casas você andou. Se você andou uma, é vezes 10, 1 zero. Andou duas, vezes 100, 2 zeros, vezes 3 casas, é o 1000. Então, vão olhando devagarzinho. Agora eu tenho aqui 3 quilômetros, eu estou aqui. Quero transformar em metros. Então, olha só. Quilômetro para hectômetro, 10. Para chegar em decâmetro, vezes 10, 10 vezes 10, 100. Para chegar a decâmetro, para chegar a metro, 100 vezes 10, 1000. Tudo bem até aí? Então, eu já sei que quilômetro para metro, eu vou multiplicá-lo por 1000. Preciso multiplicar? Não. 3, aliás, você pode fazer de cabeça. 3 vezes 1000, 3.000. Esse é bem simples. Ou seja, você só acrescentou os zeros. Precisou colocar vírgula? Não, porque você ia andar 3 casas sabendo que se esse número aqui é inteiro, você sabe que a vírgula dele está aqui. Ele é inteiro. Sei que depois dele já tem a vírgula. Então, se eu vou andar 3 casas, 1, 2, 3. Não preciso mais colocar vírgula, porque andando à direita, não preciso colocar vírgula mais. Tudo bem até aí? Então, vamos para mais esses exemplos aqui. Eu tenho 0,20 hectômetro. Olha onde eu estou. Aqui. Quero transformar em metro. Aqui eu tenho 1 para chegar em decâmetro. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Andei o quê? 2 casas. Então, ó, vou repetir só os números, tá? Se eu andei 2 casas, a minha vírgula está aqui, correto? Vou andar 2 casas. 1, 2. A minha vírgula mudou de lugar. Preciso desses zeros na frente? Não vou precisar. Eu posso colocar 2,0 metros ou apenas 2 metros. Porque eu não preciso dos zeros após, nem esses zeros da frente. Eu transformei 0,020 hectômetro em metro, ou seja, transformei e se tornou 2 metros. Não é difícil. É chato, né, gente? Mas não é difícil. 4,28 decâmetro. Estou no decâmetro. Preciso chegar no milímetro. Então, vamos lá. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Quantas casas eu preciso pular? Quantos zeros tem o 10.000? Tem 4 zeros. Então, eu vou precisar andar 4 casas. Eu vou andar com as casas para a direita ou para a esquerda, ó. Do decâmetro para lá. Então, é a direita. Se eu vou andar à direita, vou repetir o número. Sem a vírgula, só para a gente entender. A vírgula está no 4. Eu vou precisar andar 4 casas à direita. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou acrescentar 2 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Preciso colocar vírgula? Não, é só eu acrescentar os zeros que eu já transformei em 42.000 milímetros. Aliás, 42.800 milímetros. Tá, gente? Aí é só você ler o número normal. Ele é mais, eu acho mais enjoado quando você tem que vir de lá para cá. Ir daqui para lá, do meio para a direita, é mais fácil do que você vir do meio para a esquerda, porque aí você vem voltando os zeros, às vezes confunde um pouco mais. Então, agora eu tenho centímetro para decâmetro.
Então agora, ó, estou vindo para a esquerda. Vou repetir os números. Então vamos lá, centímetro, 1 vezes 10, 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Parei no decâmetro. 1000 tem 3 zeros. Se a minha vírgula está aqui, eu vou andar 3 casas. 1, 2, boto um 0, 3, vou botar a vírgula e acrescento um outro 0 na frente, que é para justificar onde a minha vírgula parou. Então, 30,5 centímetros é o mesmo que 0,305 decâmetros. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de se fazer, tá? Da outra maneira, aqui nós aprendemos a andar com a vírgula. Somente eu vou andar com a vírgula e acrescentar os zeros. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira. Agora pausa aí, Marcelinho, que eu vou ter que desenhar. Então, pessoal, agora nós vamos ver isso dentro de um quadro. Ah, professora, mas aí eu vou ter que fazer esse quadro? Bom, se você estiver fazendo uma prova, desenhe o quadro num cantinho da folha, atrás da prova, e coloca a ordem, porque isso vai facilitar você entender onde entra cada número. Aqui eu botei alguns exemplos. Eu botei 12 metros é igual a quantos decímetros? Então, o 12, o 2, o número que está ao lado da letra é o número que vai entrar na casa. 2 e o 1 entrou na casa do decâmetro. 12 metros para transformar em decímetro. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na casa do decímetro. Eu preciso fazer o quê? Como eu sei que aqui não tem vírgula, a vírgula está sempre ao lado do último número. Eu sei que a vírgula é aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar um 0 apenas. Preciso dessa vírgula? Não, porque eu andaria uma casa, a vírgula viria para cá. Como quando eu ando para a direita eu não preciso mais pôr a vírgula, é só andar e saber onde eu paro, eu não preciso colocá-la, mas vou deixar ali para vocês verem. Então eu sei que 12 metros é igual a 120 decímetros. No quadro, tá vendo como mais fácil no quadro? 3 metros transformar em centímetro, ó. 3 eu sei que a vírgula está aqui, no metro. Eu quero chegar em centímetro. Vou completar com 0. Já sei que a minha vírgula se transportou para a casa onde eu necessito chegar. Tá? A minha vírgula vai para a casa onde eu preciso chegar. Centímetro. Preciso deixá-la ali? Não. Então eu sei que 3 metros é igual a 300 centímetros. Vamos ver aqui o decímetro. Ó, o 2 vai para a casa da medida que está sendo indicada, acompanhado da vírgula, o 5 atrás, 4 vem para essa casa. Eu preciso chegar em decâmetro, ou seja, eu preciso andar vezes 100. Eu ando 2 zeros, 2 casas. Então a minha vírgula já está aqui. Eu preciso chegar na casa do decâmetro. É só eu vir aqui, colocar o 0 e acrescentar a vírgula. Por quê? Porque eu andei uma casa, 2 casas, entrou a vírgula. A vírgula vai estar sempre na casa em que você precisa chegar. Olha o primeiro exemplo, 12 metros para decímetro. A vírgula veio para a casa do decímetro. 3 metros para centímetro. 3 metros para centímetro. A vírgula veio para a casa do centímetro. 42,5 decímetro. Quero chegar em decâmetro. Olha para onde veio a vírgula. Então, ela veio para a casa que eu preciso chegar, que é o decâmetro. Então, ficou 0,425 decâmetro. 42,5 decímetro é o mesmo que 0,425 decâmetro. Então, pessoal, a maneira, eu acho assim, mais prática e mais rápida de se fazer é com o quadro. Mas se você conseguiu entender, sem o quadro, a andar casas à direita, andar a vírgula, se eu preciso chegar do metro para os submúltiplos, que são menores, eu vou estar
andando à direita. Se eu preciso vir para os números maiores, eu estou andando à esquerda. Então, à esquerda eu acrescento zeros e vírgula, e à direita eu só preciso acrescentar os zeros. Eu não preciso acrescentar a vírgula. Muitas das vezes, vocês não vão precisar colocar vírgula. Pode acontecer? Pode. Mas, na maioria das vezes, você não vai precisar colocar vírgula. Simplesmente, ó, 120, 300. Mas à esquerda você precisa permanecer com a vírgula. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou dessas duas dicas de como fazer a conversão de unidades de medidas comprimento. Não esquece de deixar aquele like, tá, gente? E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Não perca mais tempo. E ó, tem alguma dúvida? Coloca aí. Professora, precisava de uma ajuda nessa disciplina. Você pode me ajudar? Dê dicas. Um beijo pra vocês e até a próxima.